Vamos dar uma revisada aqui em ângulos, para complementar a correção da nossa prova parte 1, certo? Existem alguns tipos de ângulos. De acordo com as medidas, os ângulos ele pode ser nulo, né? Quando um ângulo nulo, ele tem valor igual a zero. Eu espero que você observe bem aqui como está representado o ângulo, tá? Ele está sobre uma mesma semirreta. Então, quando ele tem um ângulo fechado e uma mesma semirreta, ele é um ângulo nulo, tá? O ângulo agudo, ele tem valor entre 0 e 90 graus, tá? O ângulo agudo entre 0 e 90 graus. Então, ele apresenta bem aqui essa circunferência, como mostrada na figura. E eu também tenho um ângulo reto, tá? Que ele tem um valor exato de 90 graus. Então, toda vez que eu falo que é um ângulo reto, eu tenho um ângulo de 90 graus, que é justamente esse ângulo aqui em formato de L, tá? Toda vez que eu olhar um ângulo em formato de L, é um ângulo de 90 graus. Eu tenho também o ângulo obtuso. Vou passar um pouquinho mais. O ângulo obtuso. O ângulo obtuso, ele tem valor entre 90 graus e 180 graus. Ele é uma abertura de um L um pouco mais inclinado, como nós vimos na figura aqui ao lado, tá? E o ângulo raso, ele tem o valor exato de 180 graus. A diferença do ângulo raso para o ângulo nulo é que o ângulo raso, ele é uma linha reta que tem dois segmentos para a esquerda e para a direita, aberto. Já o ângulo raso, ou ângulo nulo, ele tem apenas um segmento de reta direcionado para um lado, ou para a esquerda ou para a direita. O ângulo de uma volta, que é o que corresponde a 360 graus, ele parece um pouco um ângulo nulo aqui, mas ele sempre vem acompanhado de uma circunferência completa. Isso significa o quê? Que ele corresponde a 360 graus, ok? Observe também que os ângulos, eles podem ser congruentes. Ângulos congruentes são aqueles ângulos que têm a mesma medida, certo? Não importa a posição que estejam, eles sempre possuem a mesma medida. Aqui você olha duas figuras de ângulos que têm a mesma medida, eles são congruentes entre si, mas a figura está voltada para outro lado. Então, mesmo que ele esteja em direcionamentos diferentes, o que importa é justamente essa medição interna aqui, que é a medição do ângulo, tá? Os ângulos, eles também podem ser classificados em complementares. Ângulos complementares, eles são sempre ângulos adjacentes que formam um ângulo reto, uma medida de 90 graus, que é essa medida bem aqui em L, tá? Então, um ângulo complementar é um ângulo que tem uma medida de 90 graus. A gente também tem ângulos suplementares, que é o que a gente chama de ângulo raso. É uma medida de 180 graus. Então, toda vez que você ouvir falar de ângulo complementar, ele está falando de 90 graus. E de suplementar, ele está falando de 180 graus, certo? Também a gente pode descobrir a medida do ângulo sem medir ele com transferidor, tá? E também a gente pode observar a posição dos ponteiros do relógio para a gente entender mais ou menos como são os ângulos e a sua medida, certo? Então, aqui nós vamos ver os ângulos agora a partir da ideia do ponteiro do relógio, que é uma forma em que cai na prova mais fácil do que cair um ângulo desenhado de forma normal. Ele sempre, na maioria das vezes, de questões de ângulo em prova de seletivo, eles caem em formato do relógio, tá? Um relógio, ao marcar meio-dia, ele tem seus ponteiros posicionados exatamente sobre o outro, formando um ângulo de 0 grau, denominado ângulo nulo, como nós olhamos. Então, é sempre uma semirreta, são duas semirretas direcionadas para o mesmo local. Aqui, no caso do ponteiro do relógio, tá direcionado ao número 12, porque ele está marcando meio-dia. Então, aqui eu já tenho um ângulo nulo, né? Eu já sei que meu ângulo é nulo. No meu ângulo agudo, ao marcar 1 hora, né? É o menor ângulo formado pelos ponteiros do relógio de 30 graus,
que é denominado ângulo agudo, pois seu ângulo está entre 0 grau e 90 graus. Então, o menor ângulo que o meu ponteiro do relógio pode formar é um ângulo agudo. Então, toda vez que eu olhar o meu relógio indicando 1 hora, 2 horas ou 1 hora, eu vou perceber que o meu ângulo, ele é um ângulo agudo, porque ele é 30 graus. Toda vez que lá tiver, se estiver aparecendo uma prova, o relógio marcando 1 hora ou marcando 11 horas também, se esse ponteiro aqui do horário tiver voltado para o 11, eu vou ter um ângulo de 30 graus, que eu chamo de ângulo agudo. Quando os ponteiros do relógio marcam 3 horas, ou 9 horas, tá? Porque pode ser tanto para a esquerda como para a direita, eu tenho um ângulo reto. Lembra que o ângulo reto, ele é sempre em formato de L, ok? Ele é um ângulo de 90 graus. Então, ou 3 horas, ou 9 horas, é um ângulo reto. Quando os ponteiros do relógio marcam 10 horas e 10 minutos, ou pode ser aqui também 8 e 25, certo? No relógio. Quando os ponteiros do relógio eles marcam 10 horas e 10 minutos, o menor ângulo formado é de 120 graus, que é denominado um ângulo obtuso, pois está entre 90 graus e 180 graus, que foi o ângulo que nós olhamos lá na prova, né? E ele estava marcando aqui, ó, 4 horas. É bom prestar atenção nessa abertura aqui, certo? A dica do ângulo obtuso é que ele parece um sol poente, tá? O desenho de um sol poente. Então, toda vez que você imaginar aqui, dentro desse ângulo, um solzinho poente, você vai ter um ângulo obtuso. Sabe aquele desenho que a gente faz, que o solzinho vai desaparecendo? Exatamente. Então, esse ângulo aqui é o ângulo obtuso. Por que ele está em 90 graus e 180 graus? E 180 graus. E no relógio ele pode marcar aqui, ó. Ele tá marcando aqui 10 horas e 10 minutos. Na prova que a gente corrigiu, temos ele marcando 4 horas. E temos, por fim, né, quando os ponteiros do relógio marcam 6 horas, ou do meio-dia e meia, ou 12h30, tá? Eles formam um ângulo de exatamente 180 graus, denominado ângulo raso ou ângulo de meia volta, tá? Quando ele tá aqui também, ó, 9h15, ele também pode formar esse ângulo raso, que é um ângulo de meia volta, que quando as duas semi-retas, elas estão direcionadas a 2 pontos distintos, diferente do ângulo nulo, ok?